Olá, aqui é a doutora Letícia Correia, pediatra, e hoje vou dar uma sequência sobre educação da criança por nós, educadores, pai e mãe, vô e vó, tia e tio e até professores. Nós somos responsáveis, todos nós, pela educação das crianças, no sentido não só de aprender a ler e escrever, mas também como se comportar e para ser seguro, para a gente não ter riscos. É importante a gente entender o que exigir da criança em cada idade. Muitas vezes os pais perdem paciência, ficam com raiva, batem muito de frente com a criança e ameaçam às vezes até bater na criança. Mas muitas vezes a gente como adulto, a gente precisa ver que às vezes a gente está exigindo demais daquela criança. E nós precisamos pensar mais em o que a gente deve fazer com a criança do que falar, não faça isso, não faça isso, fique quieto, tenha paciência, fique esperando, quieto. Como a gente vai exigir de uma criança abaixo de 6 anos para ela ficar parada, quieta, por um tempo longo, por exemplo? Isso é muito difícil. Muitos adultos têm dificuldade de ficar parado muito tempo sem fazer nada. Muitas crianças são exigidas mais do que elas conseguem fazer e muitas vezes elas são punidas por isso. Existe uma linha tênue entre ser educado e ser criança. Eu acho que tem que ter um bom senso. Por exemplo, meu pai, quando eu era criança, ele falava muito: restaurante não é lugar para criança. Porque realmente, meu filho, quando era criança, ele falava: mãe, a gente não vai no restaurante, né? Lá os adultos sentam e ficam conversando, e a gente não tem nada para fazer. E aí eles acabam correndo entre as mesas e eles acabam tendo essa dificuldade de se comportar. Nós adultos temos que entender que as crianças, elas precisam de distração, precisam brincar e não aguentam ficar muito tempo parado. Isso é um processo de aprendizagem. É preciso aprender a esperar. É preciso aprender a ficar quieto por um período. Mas até onde que a gente também não está exigindo demais? Uma viagem de carro para uma criança demora o dia inteiro. A sensação do tempo é diferente para eles. Quando a gente fala não, a criança, ela entende, mas muitas vezes ela não consegue se conter, ou pelo impulso, porque ela quer muito, ou porque ela quer desafiar. Ela está com curiosidade. A curiosidade é maior do que o medo que ela tem de desafiar o papai. Mas eu acho muito importante a gente educar as crianças no sentido de, quando eles se comportam mal, a gente respirar fundo e falar em voz baixa. Falar assim: eu não admito que você faça isso comigo. Eu sou sua mãe, eu sei o que é melhor para você e você tem que me ouvir. Aí a criança faz uma má criação no sentido de fazer crise de birra, de bater nas coisas. Aí você fala: não bata nas coisas, não quebre as coisas. Essa reação exagerada da criança é própria da criança, ela é imatura, ela está aprendendo a lidar com frustrações. E nós estamos aqui para acolher as crianças. A gente deve abaixar na altura da criança e falar: eu sei que você ficou bravo, mas muitas vezes nós temos que fazer coisas que a gente não quer. Muitas vezes nós vamos ter que ir embora, não na hora que você quer. Não quer que acabe a brincadeira, não quer ir embora na hora da festa. Isso tudo são frustrações e nós temos que ensinar as crianças que muitas vezes vamos ter que fazer coisas que não nos agrada. E tudo bem. E aí a criança vai chorar, por quê? Porque ela ainda é imatura, ela não sabe lidar. Eu sempre brinco com os pais que muitos adultos não passaram dessa fase, ainda estão aprendendo a lidar com as frustrações. Quando as coisas não vão do jeito que eles querem, ainda é muito difícil. E dá vontade de chorar, e dá vontade de estourar. Mas isso é normal. Todo mundo está aqui para aprender. E sempre que uma criança estiver fazendo uma crise de birra, eu sempre falo para os pais: tira um pouco a criança dos estímulos, abraça, dá um tempo, espera ela terminar de chorar e vamos abraçar e conversar. Eu sei que você não quer ir, mas nós vamos ter que ir. Outra coisa importante é que a criança, quando está, por exemplo, cansada,
ela tem muito mais dificuldade de se conter, ela tem mais dificuldade de não sair chorando, ela fica com uma instabilidade emocional maior. Chora, briga e não consegue se conter. Então, muitas vezes a gente tem que ver se essa criança não está cansada, se não está com fome. Então, a rotina também influencia muito no comportamento da criança. Nós, como pais, precisamos lembrar que a gente está aqui para acolher, para orientar, e com isso a gente vai conseguir aos poucos ter uma criança que é educada. A conversa é sempre a saída e a violência não é uma saída.